Bora despertar, fala assim, ó, bom dia, estamos acordados, já tô no 12, bora fazer acontecer, já começa a mandar aí, encaminha a live para maior número de pessoas que você puder, e já vamos começar no 12 essa manhã, primeiro dia útil de maio, né, dia 2 de maio, e um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia onde a gente tem a oportunidade de começar a construir algo novo, né? Ontem, dia 1º de maio, dia do trabalhador, um dia que a gente sabe que é um dia que nos traz bastante reflexão. E eu quero falar para vocês que eu espero que o dia de ontem de vocês tenha sido lindo com a família. É isso aí, acorda Brasil, bora se mexer, bora botar para ferver no 12, bora fazer acontecer mais um dia abençoado, um dia incrível. E eu quero te convidar a compartilhar a live, sabe que eu tava olhando nessa semana, eu vou gravar até um conteúdo sobre isso no Reels. Tava olhando essa semana passada, quantas coisas eu vi naqueles desfiles de carnaval. Não sei se vocês acompanharam, eu não acompanho, eu não assisto TV. Mas eu recebi muitas pessoas que mandaram, me marcando, inclusive até abismados com o que estava acontecendo. E quando eu entrei para olhar, também fiquei extremamente abismada com o que estava sendo exposto na avenida. Um dia expõe um Jesus que apanha do inimigo. Em outro ano, um culto ao demônio em plena avenida do carnaval. E essa notícia se espalhou não só no Brasil, mas nos 4 cantos do mundo. E eu fiquei com o coração doendo todos os dias do carnaval da semana passada, imaginando como é que estaria o coração de Deus. Não estou falando do carnaval em si, de você ter o seu feriado, enfim, mas do cultismo ao inimigo de uma forma tão exposta, onde pessoas estavam assistindo dentro das suas casas, no canal de televisão, o canal de televisão passa, o carnaval ele passa no mundo inteiro como uma notícia da alegria do povo brasileiro, como a grande diferença do povo brasileiro. Eu que já viajei muito pelo mundo afora, quando estamos lá fora, vocês sabem como o Brasil é conhecido, né? O país do carnaval. É o país do carnaval, gente. Lá fora, quando a gente fala Brasil, o pessoal fala assim, samba e Neymar. Ou seja, nós só temos futebol e samba. E eu comecei a questionar, eu também não assisti, tá, gente? Eu recebi alguns vídeos, porque eu não vou dar ibope pra isso. E o que eu vi ali foram pessoas e milhares de pessoas compartilhando, assistindo e achando lindo. Algo que, pra mim, foi algo assim, revoltante. Independente de respeito às escolhas de cada pessoa, mas eu acredito que enquanto nós não tivermos esse posicionamento dentro de cada família, de fechar as portas para essas brechas, as coisas não vão mudar. Enquanto a gente não mudar as nossas atitudes, de se posicionar realmente como cristão na nossa vida, de levar Cristo para outras pessoas, nosso país não vai mudar, nossa vida não vai mudar, nossa história não vai mudar, nossa nação não vai mudar. E quando a gente olha para tudo isso, quando eu falo para vocês aqui, compartilhe essa live, é justamente por isso. Observa quantos de vocês podem apertar o dedo aqui nesse avião e compartilhar alguma coisa boa para as pessoas. Alguma coisa que vai tirar a pessoa da depressão, que vai levar às vezes uma palavra de entusiasmo. Não estou falando só da Grace, não. Estou falando de reels, de vídeos. Eu estou falando de conteúdo que vai mudar a vida da pessoa. E a maioria das pessoas não fazem isso. Por quê? Porque os cristãos muitas vezes se calam. Muitas vezes é mais fácil ficar aqui paradinho sem fazer nada na passividade, que é isso que o inimigo mais ama que você faça, que fica na passividade. Então por que o mal se levanta? Por que o mal muitas vezes tem acesso a milhares e milhares de televisão? Por que o mal tem acesso a milhares e milhares de celular? Por que o mal tem acesso a muitas e muitas famílias, a muitas e muitas casas? Por que a prostituição? Por que tantas coisas
adentram dentro de lares e famílias e destroem famílias através de uma sensualidade exposta, através do cultismo realmente ao demônio, às vezes até sem perceber, através de uma música, através de uma pessoa, de uma mulher que está ali vestida, né, de um santo, como foi colocado, não vou citar nome, mas o que eu quero falar é que se nós como cristãos não nos posicionarmos, como que a gente vai continuar querendo esperar, querendo ter uma oportunidade da nossa história ser diferente? Sabe, eu vou compartilhar com vocês quando eu comecei com as lives Despertar, para mim foi muito difícil. Quando eu comecei com as lives Despertar, não foi fácil para mim. Eu já havia por muito tempo falado muito de Deus quando eu era jovem e durante muito tempo da minha história, eu falei só de negócios, eu falei só de business, eu ensinei pessoas a ganhar dinheiro, eu ensinei pessoas a saírem dos seus resultados e bater grandes metas, eu ensinei pessoas a quebrarem tudo nas finanças, eu ensinei pessoas a crescerem e continuo ensinando. E quando Deus me chamou para fazer esse trabalho, quando Deus me chamou para fazer esse movimento, para mim não foi fácil. Porque eu falei, como é que eu vou falar de Jesus e vou falar de sucesso? Que é só o que eu sei falar? Como é que eu vou falar de Jesus e como é que eu vou falar de alta performance de uma forma tão direcionada? Como é que eu vou falar de Jesus e vou falar de vendas? Não combina. Isso era o que mais bugava na minha mente, porque eu falava assim, cara, não combina, como é que eu vou falar sobre isso? Sendo que eu falei a vida inteira sobre vendas, eu falei a vida inteira sobre liderança. E para mim eram conteúdos totalmente diferentes. Por quê? Porque eu vim de uma religiosidade onde eu pensava que a religião era simplesmente você ser pobre e humilde. De alguma forma eu acreditava nisso. E quando eu estava nos melhores lugares, quando eu estava ali com tudo resolvido, eu comecei a entender que esse topo não é topo. E eu comecei a entender que as pessoas que me acompanham aqui há muito tempo sabem do que eu tô falando. Eu sempre tive fé decidida, em todo o meu treinamento eu falava da fé decidida, da fé decidida, da fé decidida, do pensamento positivo. Mas eu não vim aqui pra frente do Instagram, em lugar nenhum, para poder falar do poder de Deus, do amor de Deus. Eu vim falar dessa profundidade. Sempre era de uma maneira da fé decidida, vamos acreditar, vamos ter fé decidida. E quando eu recebi o meu chamado de me expor dessa maneira para falar de Jesus e de falar de tudo isso que a gente fala, desse sucesso sem estresse, foi muito louco, porque a minha mente também se questionou. E na semana passada eu consegui entender o quanto Jesus se alegra com o nosso posicionamento e quanto ele se entristece quando nos calamos. Porque muitas vezes você tem vergonha de falar, olha, tem uma live 6:12 que eu participo, todos os dias 6:12, eu já acordo no 12, é uma ativação pro meu dia, não é uma leitura da Bíblia só. Aqui a gente faz uma ativação pro teu dia. E eu penso, quanto Deus ficaria feliz de você ajudar a aumentar esse movimento, que é um movimento nosso, não é um movimento da Igreja Joviane, é um movimento nosso, é um chamado nosso para todos os dias nosso despertar. Quantas pessoas deixam de encaminhar esse aqui, ó, esse botãozinho aqui, ó, que chama aviãozinho, para vocês que conhecem, então, aqui todos os dias, a gente chama de borboleta, chama de qualquer coisa. O que custa você pegar e encaminhar isso? O que custa quando você vê um conteúdo bom, ir lá, curtir, comentar, escrever 3 palavras num comentário e potencializar um amigo teu que tá levando uma missão, que tá levando uma mensagem para o mundo que pode mudar casas, que podem mudar vidas. Agora para perceber quando passa algo assim, quantas de vocês compartilharam, quantos de vocês compartilharam até pelo absurdo que estava acontecendo, mas compartilharam. Quantas enxergaram situações que se revoltaram e continuaram sem fazer nada? Então, por que nós cristãos, nós não, a maioria das vezes não se, porque os cristãos, né, porque eu me posiciono, porque os cristãos muitas vezes não se posicionam para poder compartilhar coisas boas, para poder, eu não tô falando compartilhar coisas só da Grace não,
Mas é se você viu na tela alguma coisa de alguém que faz sentido, que fez sentido pra você, algo que te empodera, algo que fez sentido. Qual é o ego que você não pode escrever lá um comentário, que você não pode dar um like, que você não pode compartilhar para que a força da mensagem boa seja maior do que a força da mensagem ruim? Porque a mensagem ruim tá ali o tempo todo e o quanto os holofotes se colocam diante de uma situação. E aí às vezes as pessoas falam assim, mas você tá falando... Quando eu comecei a falar de Deus, uma pessoa falou assim, mas você tá falando muito de Deus. Eu ouvi vários testemunhos sobre isso, várias conversas sobre isso, você tá falando muito de Deus. E eu falei, tá, e daí? Não quer escutar, desliga o negócio, eu vou continuar falando. Eu vou falar pra vocês, perdi negócios por isso. De pessoas que falavam assim, você tem que parar, você tem que diminuir, o mundo de negócios não é assim. Eu falei, você tá enganado. Você sabe por quê? Porque enquanto eu tiver queimando dentro de mim essa brasa, enquanto eu estiver viva, eu vou falar aquilo que o Espírito Santo tá abrindo dentro da minha boca. Então eu quero que você entenda o teu posicionamento em Cristo. Eu quero que você entenda o que você pode transformar através da tua boca, através do teu dedo de apertar um coração, de entrar já no 12 na tua vida. E assim como você faz uma coisa, como você faz todas as outras. Quando eu vi tudo o que aconteceu no carnaval na semana passada, gente, nem perca o seu tempo para entrar para olhar, tá? Mas foi um culto ao demônio de forma clara. E como que nós queremos uma nação forte, poderosa, como nós queremos mentes saudáveis, sem a alienação, sem opressão, uma mente liberta. Se milhares de pessoas estão ali cultuando, trazendo para uma realidade do nosso país, que é um país incrível, algo tão triste. Eu vou falar para vocês que eu quero convidar vocês. Eu quero convidar as minhas anjas que estão aqui, eu quero convidar minhas imparáveis que estão aqui, eu quero convidar todas as pessoas que estão nessa live hoje, eu quero convidar as minhas oficiais imparáveis, quem já passou pelo SSS, cadê minhas oficiais imparáveis? Tá aí, coloca coração azul. E eu quero convidar vocês, anjas, coloquem coração vermelho para que o mundo te conheça. Eu quero te convidar, vocês sabem quantas vezes eu reposto vocês aqui, vocês sabem quantas vezes a gente vai lá, curte um comentário, a gente movimenta, por quê? Porque a gente sabe que às vezes um like, um comentário é algo que vai potencializar o negócio de outra pessoa, um negócio bom de outra pessoa, que vai potencializar a história de outra pessoa. Então eu quero te convidar a sair dessa timidez que te barra de fazer coisas que você pode fazer. Sair da timidez de muitas vezes se expor em alguma situação que você pode se expor, que você é livre para se expor. Eu quero te convidar a se posicionar diante daquilo que você realmente ama, daquilo que você realmente é. Se a gente pode transformar a nossa casa, a gente pode mudar a nossa vida, a nossa história, se você pode mudar você pode mudar a sua casa, se você pode transformar a tua mente todos os dias, como fala em Romanos 12:2, fala assim, não seja conformado com este mundo. O que é ser conformado com este mundo? É olhar para tudo aquilo e falar assim, nossa, tudo isso aqui é normal, todo ano tem, é a cultura. A cultura é um dos maiores alienadores que existe. A sociedade, a cultura, a informação, são os carcerários que vêm na tua mente para poder te deixar aprisionado cada vez mais. Então, o que eu quero convocar vocês é justamente dar voz a mensagens boas, dar voz a mensagens boas, dá voz à tua mensagem, dá voz à mensagem de alguém que você se conecta, dá voz, se levanta como um exército para trazer para a tua vida, para a tua história. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes você vem aqui na live, vai na live de outra pessoa e vai na live, fica até quicando de live em live, tendo aí o seu momento, e muitas vezes você não para pensar quantas famílias estão sendo destruídas por aqueles demônios que estavam sendo cultuados na avenida, do samba, do carnaval. Demônios que estão em pais de família, levando os pais para o alcoolismo, os pais para a prostituição, os pais para a traição, a infidelidade. Simplesmente porque você está calado, porque você está conformado em falar assim, não tem jeito, nosso país não tem jeito, é isso mesmo, o mundo não tem jeito. E Romanos 12:2 fala, não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente.
para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. E quando a gente fala desse posicionamento, é isso, gente, a minha vida transformou da água para o vinho, quando eu assumi o meu posicionamento, quando eu assumi o meu chamado, quando eu assumi o meu DNA, quando eu coloquei o pé. Não estou começando live hoje, eu estou aqui já há mais de 300 e quantos dias, Pamela? Me ajuda aí, Pamela. Há 300 e tantos dias, nós estamos aqui, dias úteis, tá? Estamos há mais de 1 ano e meio, todos os dias aqui de manhã, trazendo para você o despertar. E eu quero te convidar a assumir esse despertar nesse mês de maio com você. O mês está só começando. Eu não quero que você passe por aqui. Tem gente que me encontra e fala assim, eu sempre tô lá com você na live. Aí eu olho e falo assim, todo dia de segunda a sexta? Aí a pessoa fala, não. Eu umas 2 vezes por semana, enfim, quando eu consigo acordar. E eu vou te falar uma coisa, a constância de eu estar aqui no despertar às 6h12, não é simplesmente porque quando eu me proponho eu cumpro, isso também, mas porque eu quero te inspirar, eu quero fazer com que você tenha a inspiração para se levantar, a inspiração para poder despertar. A inspiração não é de ver o rosto da Grace aqui sem muita maquiagem, que isso aqui não é inspiração para ninguém, mas é você falar assim, obrigado Jesus, que se eu tiver a consciência que cada pessoa que passou por essa live simplesmente disse um obrigado Jesus pro dia de hoje, já estamos anos-luz na frente de outras pessoas que nem sequer pensaram, já acordaram, já estão tropicando no chinelo, já estão batendo porta, já estão chegando atrasados, já estão fazendo tudo errado. Porque estão conformadas com este mundo, está deixando o corpo dominar a tua mentalidade, está deixando o corpo dominar o teu espírito, está deixando a tua voz ficar calada e o mal se erguer cada vez mais, e o seu filho, os seus filhos assistindo tudo isso. A primeira pessoa que veio abismada me mostrar sobre isso foi o Juan, que recebeu de alguns amigos os vídeos. E ele falou, mãe, olha isso, o mundo está perdido, mãe, o que está acontecendo com o mundo? Ele estava revoltado, meu filho tem 15 anos. Enquanto nós, pais, enquanto nós não nos posicionarmos e entender que nós precisamos sim espalhar a boa mensagem. Nós precisamos sim, porque senão nossas famílias cada vez mais serão destruídas e isso vai ficando cada vez normal, vai ficando cada vez mais comum. Então o despertar não é simplesmente pra gente acordar junto. Não é só pra isso. Não é pra mim acordar cedo, porque eu vou acordar cedo com você ou sem você aqui. Até nos dias do final de semana eu falo assim, nossa, hoje eu vou dormir um pouquinho mais, 5 horas, 5h30, 6 horas, eu tô ali acordando de forma no 12. Dia a dia, quando eu tenho live aqui, eu acordo 10:45. O que eu quero falar pra você é que são escolhas estar aqui todos os dias. São escolhas você se ajudar todos os dias. Sabe por quê? Porque a minha parte eu tô fazendo, agora você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Aí teve alguém que escreveu aí, eu não tenho televisão, graças a Deus, eu nem ligo a televisão da minha casa. Mas a imagem da semana passada no mundo inteiro, se qualquer rede social que você abrisse era a mesma. Qualquer rede social que você abrisse era a mesma. Então, hoje em dia, para um adolescente, para uma menina de 12, 15 anos, para um pai, para uma mãe, para qualquer pessoa, para uma criança que está aqui rodando o dedo num tablet, num iPhone, em qualquer smartphone, ela tá vendo tudo que está passando no mundo, gente. A gente não precisa mais de televisão para ver a desgraça. A gente vê a desgraça aonde a gente quer, aonde a gente abrir, onde a gente olhar. Então, quando nós temos o entendimento de evitar certas coisas e quando escolhemos nos posicionar, você começa a mudar e você começa a ter uma outra percepção sobre muitas coisas. Eu quero falar para vocês que esse posicionamento, Deus tem chamado cada vez mais pessoas a espalharem essa mensagem. E talvez o seu chamado não é vir aqui abrir uma live e falar da maneira que eu falo, da maneira que outra pessoa fala, mas talvez o seu chamado é justamente contribuir. Às vezes o seu chamado é justamente estar numa live e falar assim, não, eu quero compartilhar isso aqui, fez sentido pra mim, mudou a minha mente, Grace, o que eu posso fazer pra potencializar essa live 6h12 da manhã e mais mulheres saírem da depressão, mais homens se tornarem homens dentro das suas casas, mais homens se tornarem pais de famílias exemplares. O que eu preciso fazer para que eu consiga mudar a maior quantidade de pessoas ao meu redor? O que eu posso fazer para poder transformar pouco a pouco o meu ambiente e poder chegar ao resultado que eu espero? O que eu posso fazer para que eu tenha esse resultado diferente na minha família?
Você não precisa se acomodar a ter uma família destruída, você não precisa se acomodar a ter uma família de insucesso, você não precisa se acomodar de ter um casamento mal sucedido. Como Romanos no 12:2 fala, não seja conformado com este mundo, mas seja não seja acomodado com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. E essa mentalidade a gente precisa renovar todos os dias. A mentalidade ela precisa ser renovada todos os dias. Escreve aí, ó, todos os dias. Escreve aí onde você estiver. Todos os dias. Todos os dias. Escreve aí. A nossa mentalidade precisa ser renovada todos os dias, todas as manhãs. Por isso, a nossa primeira hora, a gente tá aqui junto no 12, para você levantar e falar assim, o que eu preciso encontrar? O que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso ser hoje? Eu preciso ser forte, eu preciso ser corajosa, eu preciso ter posicionamento, eu preciso ativar meu DNA original, eu preciso estar com a minha identidade alinhada entre espírito, alma e corpo, eu preciso estar em alinhamento com o espírito, alma e corpo, para que eu consiga desenvolver aquilo que eu nasci para desenvolver. Você não faz o mínimo de esforço para mudar nada ao teu redor e muitas vezes você quer que a tua vida seja melhor, que seja diferente. Você não faz nada para mudar, para levar uma mensagem boa para as pessoas do mundo e você quer que as pessoas lá fora parem de te olhar de cara feia. Você quer que a menina do caixa, do mercado, pare de te olhar de cara feia. Você nem sabe se o marido daquela pessoa não chegou de madrugada, quebrou tudo em casa com problema de álcool, que é uma entidade demoníaca, que na maioria das vezes está dentro da pessoa. E aí quebrou tudo, fez tudo errado. E ela chegou no outro dia cedo para trabalhar e ela tem que estar lá simpática, sendo feliz para você. Então o espalhar de uma boa mensagem, o espalhar e ser parte de um exército de imparáveis, não é só acordar cedo e estar aqui, gente. Eu tô convocando vocês para cada vez mais, porque na semana passada eu fiquei chocada, eu fiquei horrorizada com o que eu tava vendo. Assim como tantas desgraças que tem no mundo, tô citando só uma, né, que aconteceu no nosso país aí nos últimos dias. Então, o que eu quero falar para vocês é que esse posicionamento pode mudar a nossa história, pode mudar a sua história, pode mudar o seu ambiente. Porque quando você se posiciona para transmitir uma mensagem, quando você se posiciona para falar assim, olha, que seja um obrigado Jesus hoje, e aí se alguém reclamar, você fala assim, você já agradeceu pela sua vida? Você já agradeceu pela sua história? Se a parte boa no teu contexto, se a parte boa no teu movimento não entrar no flow do negativo, que às vezes até você acorda bem, acorda agradecendo, acorda no 12, encontrou com a menina do caixa do mercado que tá de cara feia, você já começa a achar que o problema é com você, e você já fala, nossa, que cara feia, já discute com a menina, você já entrou no flow dela, ou seja, a energia dela te consumiu. Agora, quando você está com a sua energia intacta, quando você está com a sua frequência em alta frequência, tô falando de frequência, não é nada que vai te abalar. Ontem fiquei conversando aqui com as minhas amigas que estavam aqui em Alphaville do Rio de Janeiro, nós ficamos conversando até 2 horas da manhã, eu fui dormir às 3, porque eu cheguei aqui no hotel, ainda fui conversar mais um pouco com meu filho, com a Camila, com a minha amiga aqui na casa onde eu estou, e ela perguntou, você vai acordar às 5? Eu falei, vou, porque uma coisa não se negocia. Então eu tenho que entender que essa frequência é eu que alinho, é eu que domino sobre as minhas emoções, sou eu que domino sobre o meu corpo. Não é uma emoção burra, voltada por alguém, disturpada por alguém que vai controlar o meu dia, que vai controlar as minhas decisões. Não são as horas que o corpo simplesmente descansou que vai fazer com que eu vá levantar ou não. Então eu tenho que entender que quando eu tomo posicionamento, eu falo assim, não, eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque senão não vai mudar, porque o teu ambiente não vai mudar. Se você não tiver posicionamento, o teu ambiente não vai mudar, as situações não vão mudar, as famílias não vão mudar, os problemas não vão mudar, as pessoas não vão melhorar. Então escreve aí hoje de novo, só por hoje eu não vou reclamar. Vamos colocar outra? Por hoje eu transmitirei mensagens boas. Só hoje transmitirei mensagens boas. Coloca isso. Coloca isso. Hoje eu vou te dar uma missão. Pra toda, eu não tô falando só de Grace, não. Se achar conteúdo bom lá no meu feed, vai lá e compartilha. Mas hoje você vai fazer compartilhamento dessa live aqui para pelo menos 2 pessoas. Eu vou deixar essa live salva lá no meu feed. E você vai pegar e vai fazer o quê? Você vai lá e vai compartilhar para 2 pessoas essa live de hoje. Vocês já imaginaram o movimento que isso vai trazer?
Se todos os dias após o despertar você pegar e compartilhar essa live para 2 pessoas. Mas hoje é tarefa. Tarefa de hoje, você vai lá e vai compartilhar essa live para 2 pessoas. 2 só, não vou pedir nem 12, que comigo é tudo no 12. Você vai compartilhar com 2 pessoas. Assim como você vai começar a desenvolver esse hábito de coisas boas, de mensagens boas, não seja da Grace, seja de qualquer pessoa que tá aí, que te inspira, que aparece na tua tela, uma mensagem que apareceu ali, que fez sentido para você, é uma mensagem boa, é uma mensagem de coisas boas, compartilha com 2 pessoas, compartilha com 3 pessoas, compartilha com quantas pessoas você quiser. Não vai mudar nada na tua história, não vai mudar nada no gasto de energia, de tato, nada. Mas eu te garanto que vai mudar uma frequência ao seu redor. Você vai começar a construir de pouco a pouco uma frequência diferente ao teu redor. Eu vou te falar, quando eu comecei esse movimento, a minha casa, o meu ambiente de trabalho, ele não estava nesse movimento. Foi uma transição. E quanto mais eu comecei a fazer, quanto mais eu comecei a ser o testemunho em casa, mais as coisas começaram a mudar. Meu relacionamento com meu filho de 15 anos foi transformado. Eu tenho um filho novo dentro da minha casa. E aí eu observo, era culpa dele por conta da adolescência? Não, é agora que ele está na adolescência. A culpa era do posicionamento que estávamos tendo dentro de casa. Então você pode mudar a tua realidade, você pode mudar a tua história, você pode mudar a sua sociedade, você pode mudar as pessoas ao seu redor, você pode mudar a sua empresa. Mas você precisa compartilhar coisas boas. Porque enquanto você tá calado... E aí volto a falar. Se o teu chamado não é vir aqui pra frente falar o que você precisa falar, você pode simplesmente dar voz a quem tá falando. Dar voz a quem tá falando. Quantos testemunhos eu já tive aqui de pessoas que falaram assim, olha... Você salvou a minha vida. Ontem lá em Ribeirão Preto, anteontem em Ribeirão Preto, tava numa palestra lá para 700 empresários. E no final as pessoas vindo e falando assim, olha, quero te agradecer, não só por hoje, mas você me levantou da cama com o despertar. Você salvou minha vida no despertar. E eu falei, eu não fiz nada, eu só obedeci. Eu não fiz nada. Então, quando você faz algo assim, compartilhou, você vai daqui um pouco ter testemunhos de pessoas falando pra você assim, olha, você salvou minha vida naquele dia, eu precisava só daquela mensagem, eu precisava só daquele Jesus te ama, eu precisava só daquele olhar, eu precisava só daquela atenção. Combinado? Vamos, então, por hoje, compartilhar para 2 pessoas essa live, tá? Para 2 pessoas, E agora vamos pro nosso conteúdo, né? Nossa Senhora, conteúdo de todo lado, toda forma é conteúdo. Mas aqui a gente tá lendo os provérbios, né? Todos os dias a gente tá lendo um provérbio. Nós começamos lá em Gênesis, já estamos em provérbios. E justamente durante toda essa passagem aqui da Bíblia, durante tudo isso que a gente já leu, durante tudo isso que a gente já estudou, que a gente já aprofundou, tem gente que tá chegando hoje, tem gente que chegou semana passada na live, não tem problema não, tá? Eu quero falar pra vocês que segue daqui pra frente, tá tudo certo. Não precisa você se preocupar e não ir para trás. Não, segue daqui para frente. Se você quer, na intensidade máxima, começar a acompanhar, tá tudo lá no canal Y. Você vai lá, olha, para não falar o nome, né, da plataforma, porque senão esse aqui não entrega menos. Então você tem que ir lá e olhar. Olha lá, tem lá todos os dias. Despertar 1, despertar 2, despertar 3. Tá tudo lá organizado para vocês, tá bom? Provérbios 5 hoje... vem falar, gente, Provérbios 5 vem falar, isso mesmo, tá? Provérbios 5 vem falar, coincidentemente, dessa exposição, dessa sexualidade, da traição, da fidelidade do homem. Aqui cita muito, porque acredito que Salomão, ele era um homem que a grande problema da carne dele, o grande problema de Salomão era justamente mulheres, né? O que levou a sabedoria de Salomão, o que fez com que Salomão fosse o homem mais rico, sábio do mundo, foi a sua sabedoria, porém, ele se perdeu por aquilo que era a coisa que mais tirava ele do foco, que era mulheres, tá? Então, a sexualidade, ela levou Salomão a ter suas quedas, tá? E aí, quando ele escreve o Salmo 5, ele já sabia disso. Então perceba que você muitas vezes pode até saber o que é certo e o que é errado, mas se você não estiver vigiante em oração, você vai cair diante das suas escolhas. Você vai dar brecha para o inimigo muitas vezes através de coisas que não precisa ser dada, que aí o inimigo entra e faz a festa naquilo que ele sabe que já é a tua fraqueza.
O inimigo, ele tá o tempo todo sondando, ele conhece você. Ele sabe quais são seus gostos, ele sabe aquilo que você gosta de fazer, ele sabe onde é que você vai cair. O inimigo, ele sabe exatamente, a serpente, ela sabe exatamente onde você vai cair. O inimigo, ele sabe exatamente aonde é que é a tua falha, onde é que é a tua fragilidade, tá? Ele sabe, ele acompanha. O mundo espiritual tá aqui acontecendo, a gente que não tá enxergando. O mundo espiritual tá aqui passando, as coisas estão acontecendo numa velocidade que você não tá entendendo. Então, do mesmo jeito que existe os nossos anjos, que são que Deus nos deu para nos proteger, existem também o mundo espiritual que tá aqui, o inimigo que tá aqui, que sabe, os espíritos maus que sabem exatamente aonde vai ser sua queda, eles sabem onde você vai cair. E eu não tô falando só da sexualidade aqui, não. Da fidelidade entre homem e mulher e homem. Mas eu tô falando aqui de qualquer tipo de queda que você pode ter. O inimigo, ele sabe exatamente onde tá as tuas falhas. Por quê? Porque ele colocou os bloqueios, ele que criou estrategicamente um posicionamento dentro da tua família, pelo pai e pela mãe, que vai te trazer o bloqueio que ele realmente precisa que você faça. Ou seja, o teu bloqueio está totalmente alinhado com o teu propósito. Como não cumprir o teu propósito? Como não ser aquilo que você nasceu para ser? Sendo bloqueado, continuar como você está. Então, se você continua nessa metodologia que você está, se você continua como você está, o que está acontecendo? Você está multiplicando por gerações e gerações todos esses defeitos, essas coisas, porque você não nasceu com esse defeito, mas em algum momento isso foi instalado ali e você foi desenvolvendo esses hábitos negativos, tá? E aí, quando a gente pega o Provérbio 5, Salomão tá falando justamente disso, de você ter o cuidado, para você ter atenção. Tenha atenção à minha sabedoria e dê ouvidos ao meu entendimento. Assim conservarás a reflexão e os teus lábios guardarão o conhecimento. Salomão, em todas as vezes, ele fala: me escuta, seja sábio. Me escuta, seja sábio. E aí, ele vai falar, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, no final das contas. Mas o mais importante de tudo isso é que ele teve entendimento do caminho, ele deixou escrito. Então, a gente vai cair, vai pagar o preço que ele pagou. Se a gente já tem escrito, a gente já sabe a história do cara, a gente tem que aprender com os erros dos outros. E quando a gente aprende com o erro das pessoas, a gente paga um preço mais barato no nosso sucesso. Por isso que às vezes você busca evento, por isso que às vezes você busca mentoria. Tudo que eu falo aqui tá indo para todas as áreas, tá? Então, quando você aprende com o erro das pessoas, por exemplo, quando eu falo para vocês que eu sei a dor do cliente, a dor do vendedor e a dor do líder, eu sei exatamente resolver essas 3 dores, esses 3 problemas de forma absurda. Por quê? Porque eu passei milhares de vezes por essa dor, por esse caminho, porque eu trilhei milhares de quilômetros falando disso. Então, quando eu vou falar de um assunto que eu passei milhares de dias repetindo, eu tenho o quê? Conhecimento sobre esse assunto. Quando eu ensino sobre isso, você está aprendendo com os meus erros e acertos. Você está aprendendo com a minha dor. Então, quando Salomão coloca isso aqui, ele também sabia. A gente sabe a história de Salomão. Salomão perdeu tudo no final da vida, uma dó. Eu fiquei revoltado quando eu li a história de Salomão. Quando eu fui estudar Salomão um tempo atrás no Despertar, porque eu falei assim, cara, como que o cara, o homem mais sábio do mundo, como é que ele deixou acontecer isso? Alguma coisa aconteceu ali. E quando ele deixa tudo escrito pra gente, ele fala aqui, ó, os lábios da estrangeira destilam mel, e seu paladar é mais suave do que o azeite. Ou seja, a tentação, o envolvimento. No final, porém, é amarga como o abismo. Ou seja, para aquelas pessoas que às vezes escolhem algo errado, aqui tá falando muito diretamente da mulher, da traição, né, da infidelidade, marido com esposa, esposa com marido. Vamos usar isso aqui para os dois lados, né? Porque hoje em dia, do jeito que tá as coisas, não é só o homem, é homem e mulher que às vezes caem em tentação. Então aqui tá falando o seguinte: no final é amarga como um abismo, porque depois que você fez a queda, você não consegue muitas vezes ter paz. E afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés levam para a morte e os seus passos descem para o Sheol. Não seguem o caminho da vida e seus trilhos se extraviam sem que você perceba. Ou seja, a mulher estrangeira que ele está falando aqui são outras mulheres, outras pessoas. E naquela época, né, tinha muito isso, né? Deus tinha falado
para que Salomão não se envolvesse com mulheres de outras tribos, de outras culturas, porque existiam muitas culturas, muitas tribos ali ao redor que cultuavam outros deuses, que cultuavam o demônio, que faziam coisas que não eram legais. E aí Deus falava, não se envolva com aquelas mulheres. E aí é que fala, mulher estrangeira destilam o mel. Ou seja, vão te envolver, vão te pegar. E aí o que acontece? Você vai continuar tendo essa vida promíscua e transbordando na tua casa, nos teus filhos, coisas negativas. A gente não transborda só coisa boa. Você transborda aquilo que você tá cheio. Então se você tá cheio de merda dentro de você, você vai transbordar esgoto na vida das pessoas. Se você está cheio de coisas boas, você vai transbordar esperança, você vai transbordar amor, você vai transbordar uma palavra boa, você vai transbordar uma exortação a hora que é necessária, uma correção a hora que é necessária. Então, ó, e agora, filhos, escutai-me. Não vos afasteis de minha sentença, afastas dela o teu caminho. Não te aproximem da porta de sua casa, para que ela não dê a outros a tua dignidade, nem aos teus anos a gente implacável. Não se fartem com vigor os estranhos, e com teus suores a tua casa do desconhecido. Gemerás quando chegar o desenlace e consumir a carne do teu corpo. O que ele está falando aqui? Vai ter muito sofrimento se você não coordenar os teus desejos, as tuas ações, as coisas que estão no teu corpo. Então dirás, por que eu odiei a disciplina e meu coração recusou a exortação? Ou seja, você vai se arrepender se você escolher deixar a tua carne dominar o tempo todo. E aí você vai falar assim, poxa, por que eu não odiei? Por que eu não odiei? Por que naquele momento eu não odiei o pecado? Eu simplesmente odiei a disciplina. Eu odiei o correto e falei, só um pouquinho, só hoje. Vamos lá. O meu coração recusou a exortação. Ele está falando aqui o quanto você vai se arrepender se você não escutar aquilo que é o correto dentro de você. Aquilo que é princípio dentro de você. Porque não dei atenção aos meus mestres, nem dei ouvidos aos meus educadores. Por pouco cheguei ao cúmulo da desgraça no meio da assembleia da comunidade. E aí quando a gente vai ouvindo tudo isso vai falando aqui que ele está dando direcionamento para os homens daquela época, e ele está falando aqui o quanto ele entende, e isso que a gente traz para o dia de hoje, o quanto homens e hoje mulheres, porque aqui ele está falando muito para homens, ele está falando para o masculino, mas a gente está trazendo isso aqui para todos, que a gente pode evitar situações que vão desgraçar muitas famílias, muitas histórias. E tudo isso depende de quem? Quando você sabe quem você é, quando você restaurou seu ambiente, quando você restaurou sua casa, você começou a mudar seu ambiente, você começou a levar uma mensagem boa para a tua casa, para a tua sociedade, para a tua família, você começou a elevar a frequência. E aí, quem vai deixar de cair, em primeiro lugar, são os seus filhos. Quem vai deixar de cair em primeiro lugar é o teu marido, é você. Por quê? Porque você está imerso em uma frequência diferente. E aí, olha o que fala aqui. Quando você dá o ouvido à mulher estrangeira, ela vai destilar o mel, ela vai te envolver na sedução e ela vai te captar e muitas vezes vai roubar você da tua família. Eu tô falando aqui da mulher, mas assim como também o homem, né? Que às vezes pode chegar numa mulher casada e a mulher casada, se não tiver um posicionamento, ela pode cair. E aí, depois que cair, vai se arrepender. Então, isso aqui tá muito claro pra mim, falando pra você... olhar para a esposa legítima, para o esposo legítimo como único, né? Então, olha aqui, ó, bebe da tua cisterna, ou seja, bebe da água que você tem em casa. Para de buscar na cisterna do vizinho, para de buscar naquilo que não te pertence, aquilo que você precisa vivenciar. Não derrames pela rua o teu manancial, nem os teus ribeiros pelas praças, ou seja, é dentro da tua casa que você tem que viver, é dentro do teu quarto com a tua esposa que você tem que viver, esposa, é dentro com o teu esposo que você tem que viver. Sejam para ti somente, sem reparti-los com estrangeiros, ou seja, sem repartir com ninguém, é da tua família. Isso se chama fidelidade. Bendita seja a tua fonte. Goza com sua esposa a sua juventude. Serve, querida. Que vocês se embriaguem sempre do amor. Meu filho, por que errar com uma estranha? Ou seja, meu filho, por que trair a sua esposa? Mulher, por que trair o seu marido? Basicamente é isso na tradução de hoje. Por que abraçar uma desconhecida? Pois os olhos
do Senhor observam os caminhos do homem e vigiam todos os teus trilhos. O ímpio é preso por suas culpas. Olha isso, gente. O ímpio, ele não é preso simplesmente porque alguém vai punir. A punição alheia, o olhar alheio, o julgamento alheio dói. Mas sabe qual é a pior punição? É a culpa que fica dentro de você. Salomão aqui é muito claro com isso. O ímpio é preso por suas próprias culpas e é apanhado pelos laços do pecado. Ele morre por falta de disciplina. E o que é esse morrer? É o morrer do coração parar de bater? Não. É o morrer da alegria, é o morrer da frequência certa, é o morrer da emoção, é depois amanhã, depois a preocupação, aí você deita, você não consegue dormir direito, é o morrer da tua mentalidade, é o se conformar com esse mundo atual. Ele morre por falta de disciplina e perece por sua grande astúcia. Isso é muito forte, gente. Eu quero convidar você, que é pai de família que está aqui assistindo essa live, mãe de família que está aqui assistindo essa live, olha para o seu lar, olha para sua família e começa a restaurar aquilo que você tem dentro de casa. Não busque fora. Sabe por quê? Porque você vai se arrepender por não ter tido disciplina. O ímpio, você vai continuar preso na sua mente, na sua memória, pela sua própria culpa. Essa prisão que muitas pessoas vivem emocional não é culpa de outra pessoa, é porque você permite. E muitas coisas que afastam você de Deus é justamente a culpa de falar assim, poxa, Deus está me punindo, Deus está distante de mim. É exatamente isso que o inimigo quer, que você caia, que você se afaste do amor de Deus e você fala assim, poxa, Deus não me ama porque Deus está distante de mim. E a grande verdade é que o amor de Deus está aqui transbordando, mas você colocou um guarda-chuva aqui que é a tua culpa. E quando você coloca esse guarda-chuva, você não consegue receber todo o amor. Não é porque Deus não está ali, não é porque Deus parou de te amar, não é porque Deus está ausente, não é porque Deus está punindo. Não, Deus está ali, transbordando amor, transbordando amor, transbordando amor, de forma incessante. E você merecendo ou não, Ele está transbordando amor na tua vida. Mas o cair, a culpa, o pecado em si, essa culpa que sobrecai, te faz você se sentir culpado. Igual Adão no paraíso. Adão, quando comeu o fruto, Adão olhou e falou assim, olha... quando Deus foi lá, ele falou assim, tô com vergonha, ou seja, a timidez surgiu por conta da culpa. A timidez, ela surgiu, a vergonha, ela surgiu por conta da culpa. Precisava ter culpa? Não, já podia fazer tudo que precisava ali, mas só tinha uma coisa que não podia fazer. Foi lá e fez. E aí, Deus deixou de visitar Adão? Não. Mas a culpa, o medo, a timidez, tirou Adão do paraíso. Então, no dia de hoje, eu quero te convidar, já dei um recado lá no começo, eu quero convidar você a começar o teu mês de maio fazendo uma reflexão do que você vai construir de novo. A gente entrou num assunto aqui que se refere ao Provérbios 5, coincidentemente já estava alinhado com a minha indignidade, com tudo que a gente viu na TV em relação ao carnaval semana passada, mas eu quero falar para vocês o seguinte, que no dia de hoje a gente possa compartilhar mensagens boas. Então eu quero te convidar a compartilhar com 2 pessoas. Eu vou salvar agora essa live aqui no IGTV. Vai ficar lá salvo lá no meu IGTV. Clica lá no IGTV da Grace Joviane. Você vai poder compartilhar com 2 pessoas. Eu quero pedir para você compartilhar com 2 pessoas. Você já imaginou se a gente conseguir tocar, se você conseguir através dessa ação restaurar uma família, restaurar 2 famílias, restaurar 3 famílias? A gente começa pouco a pouco a fomentar uma transformação nacional, a gente começa pouco a pouco a fomentar uma mudança de frequência ao nosso redor. Então essa é a primeira coisa, você vai compartilhar com 2 pessoas. A outra coisa que eu vou deixar de tarefa é você ler já Provérbios 6 para a gente falar sobre ele amanhã. Provérbios 6, você vai ler Provérbios 6. E a terceira coisa, avaliar o fechamento de abril. Hoje é dia de você fazer uma avaliação do teu mês de abril e você ter um novo olhar para o mês de maio. Ou seja, você vai pegar o mês de maio, você vai fazer uma projeção de resultados no mês de maio. Quero te convidar a construir suas metas, a olhar para o mês de maio e saber exatamente o que você precisa fazer esse mês. Quais são as atitudes novas que você precisa fazer esse mês. O que você precisa mudar na tua linguagem. O que você precisa mudar em você para ter um resultado melhor esse mês. Vamos de micro resultado, que é melhor do que você ficar aí anotando e olhando só para a meta do final do ano. A meta do final do ano ela não vai se concluir se você não fizer um pouquinho cada dia.
Se você não fizer um pouquinho cada dia, a sua meta lá do final do ano, a sua mudança que você prometeu pra você mesmo, a sua história, ela não vai se concluir. Combinado? Um beijo grande no coração de vocês. Tenham um dia incrível, um dia maravilhoso, um dia abençoado. Tô subindo agora a live, vai lá e compartilha para 2 pessoas ou mais. Tô colocando o número mínimo. Sabe por quê? Porque a gente precisa dar voz à nossa mensagem. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe o mês de maio extraordinário, incrível, abundante, próspero. Um mês de maio extraordinário para vocês, tá bom? Beijo. Tchau.